Olá, meu nome é Francisco Mendes e vou fazer aqui para vocês uma análise de mercado, fazendo algumas hipóteses aí sobre os impactos no segmento de automóveis e comerciais leves derivados da pandemia do coronavírus. A grande pergunta que fica é para onde vai o mercado automotivo a partir das mudanças de cenário econômico que são decorrentes desse processo. Nós temos que começar lembrando aí do início da pandemia na China, que ocorreu aí por volta de outubro de 2019. A reversão da curva de infecção, efetivamente, ela só se deu agora, em março de 2020. Ou seja, o processo de conhecimento, controle e contenção da doença durou 5 meses. Se nós transportarmos esse cenário para países como Estados Unidos ou mesmo Brasil, onde o início da epidemia se deu em março de 2020, se considerarmos os mesmos 5 meses, a reversão da curva de infecção só deve acontecer a partir de agosto de 2020. Com isso, são esperados alguns reflexos instantâneos na economia brasileira. A primeira delas é com relação à expectativa do PIB, que era até então de um crescimento e já virou para uma retração entre 0,5% e 1%. Isso vai ter, com certeza, um reflexo muito forte na área de empregos, já que essa retração deve gerar de 1 a 2 milhões de desempregados. Para que a gente possa traçar um cenário, nós temos que considerar algumas hipóteses. A primeira delas é que a paralisação econômica total da economia ela se encerre aí ao final da primeira quinzena de abril. Com isso, o impacto entre março, esse mês que está findando, e abril, o próximo aí que se inicia, em termos de licenciamento de automóveis e comerciais leves, o que nós esperamos é uma retração em relação à expectativa anterior da ordem de 30% a 35%. Isso, com relação ao igual período de 2019, equivale a uma retração entre 22% e 27%. Para se ter uma ideia do tamanho da indústria, nós traçamos uma curva de licenciamentos acumulados em 12 meses, mês a mês, a partir aí de março de 2019. Consideradas as quedas de março e abril, e a partir de maio, uma redução de 10% em relação à expectativa existente anteriormente à pandemia de coronavírus. Então, nós temos aqui três períodos bem distintos. O primeiro deles envolve os meses de março e abril, com uma queda bastante acentuada, mas não o final da curva de queda. Essa curva de queda deve seguir até maio, onde a indústria deve alcançar um volume próximo ao que ela tinha em março de 2019, uma pequena recuperação e a partir daí uma estabilidade. Ou seja, a indústria chegaria ao final do ano com um volume equivalente ao que existia entre abril e maio de 2019. O segundo cenário traçado é uma queda de 20%, e aí a gente tem uma condição bastante diferente. Efetivamente, um encolhimento da indústria num patamar bastante forte. Isso faria com que, ao final deste ano, em dezembro, o patamar da indústria, o volume da indústria, seria em um volume que seria inferior ao observado em 2018. Quando nós olhamos para os licenciamentos de automóveis e comerciais leves esperados aí para 2020 por trimestre, a gente vê um cenário no primeiro semestre bastante ruim, o segundo trimestre ainda muito fraco, né, acompanhando aí o que aconteceu no primeiro trimestre, lembrando que janeiro e fevereiro já não foram grandes coisas antes mesmo de qualquer processo de pandemia, uma melhora no terceiro e no quarto trimestre, mas em qualquer um dos cenários, seja a projeção menos 10, seja a projeção menos 20, é bastante inferior à projeção existente anteriormente, que era de um crescimento aí da ordem de 7, 8% da indústria nesse ano. Com isso, nós temos uma expectativa de retração entre 100 e 300 mil unidades em relação a 2019, o que equivale aí a 2 ou 3 fábricas grandes das que temos no Brasil.
Com isso, o que a gente espera para 2020 é um volume que fique entre 2,3 e 2,6 milhões de unidades emplacadas. Temos que avaliar também alguns reflexos de curto prazo. O primeiro deles, uma medida já anunciada por várias montadoras, que é a interrupção da produção. Se estima aí uma interrupção entre 2 a 3 semanas, principalmente para ajustar níveis de estoque, que hoje nas redes, todas elas devem ultrapassar patamares acima de 45 dias. O segundo reflexo bastante importante e que vai impactar a produção diz respeito aos negócios da locadora. Nós vamos ter uma redução de atividade econômica no primeiro semestre bastante forte, e isso vai afetar o trânsito de pessoas, o volume de negócios e, com isso, o uso de veículos em compartilhamento, que é hoje uma fatia muito grande do negócio das grandes locadoras. Se houver bom senso, as operadoras vão frear o ritmo de compras e isso vai tirar um pouco da alternativa das montadoras de ajustar o seu volume de produção necessário, utilizando aí a venda para grandes locadoras. Com certeza um reflexo muito forte na confiança do consumidor, o que vai fazer com que as pessoas adiem decisão de compra de bens duráveis, entre elas os automóveis novos. Nós temos também uma consideração com relação ao crédito, assim como eu, outros também estão apontando para essa expectativa de desemprego, o que torna o banco extremamente reticente na concessão de crédito. E crédito ainda é uma variável bastante importante e vai impactar bastante o nosso negócio nos próximos meses. Mais importante ainda quando a gente olha o cruzamento das curvas entre o número de pessoas ocupadas e o volume médio de emplacamentos diários numa média móvel de 3 meses. Nós traçamos aí um período a partir de janeiro, fevereiro, março de 2018 até o final de 2019. Então o que se observa é uma correlação muito forte, ou seja, quando cresce o número de pessoas ocupadas, naturalmente cresce também o número de emplacamentos e com isso a indústria cresce. Então o fator recessivo gerando desemprego vai ser o principal impacto que nós vamos sentir nas concessionárias de automóveis e comerciais leves. Se você tiver alguma dúvida, quiser discutir algum assunto, aprofundar algum desses assuntos, entre em contato comigo, meu telefone está aí, manda um WhatsApp. Eu espero encontrar vocês mais à frente numa condição de cenário um pouco melhor do que essa que se apresenta por então. Muito obrigado e até mais.